dia a todos. Sou Tenente Coronel Loaí, do Corpo de Bombeiro. Tenho 23 anos de bombeiro e trabalhei 3 anos em Marabá. E aí estou com esse desafio de comentar com os senhores a ação da Defesa Civil em eventos extremos, no estudo de caso no município de Marabá. Bem, a gente vai trabalhar a questão da Defesa Civil. Bem, então a gente vai trabalhar a questão da Defesa Civil, né, em Marabá. Passei 3 anos em Marabá e tenho uma experiênciazinha aí em relação às inundações. Bem, a gente vai partir desse conceito. O que seria a Defesa Civil? É um conjunto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação destinada a evitar desastres e minimizar seus impactos sobre a população e promover o retorno à normalidade social, econômica ou ambiental. Bem, a Defesa Civil, ela tem essa estrutura. Ela tem o Conselho Superior, né, é o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Quem participa desse conselho são os integrantes do Ministério do Governo, né? Aí nós temos a SEDEC, que é a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o órgão central. Nós temos os órgãos estaduais, que são as coordenadorias estaduais de proteção e defesa civil. Temos municipais, que são as coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Setoriais, que são os órgãos da administração pública. E os órgãos de apoio são a iniciativa privada, o órgão da administração indireta e as ONGs. Bem, aqui começa a apresentação. Então, a Defesa Civil atua em 4 momentos. Primeiro é na prevenção e na mitigação. Depois trabalha na preparação, né? Esses 2 momentos aí, ela está restrita à gestão de riscos. Em relação à resposta e reconstrução, está relacionada à gestão de desastre. Bem, dentro dessa análise, dessa gestão de risco, gestão de desastre, a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui. Bem, entenda, a ideia dessa ilustração foi a gente mostrar uma ameaça, né? Essa ameaça, ela tem um raio de ação, né? Então, vocês observem que tem algumas bolinhas azuis e umas bolinhas brancas, né? Então, essas bolinhas aí, elas estão expostas à ação dessa ameaça, né? Então, o que é que acontece? O que seria uma ameaça? Ameaça é um evento, é uma possibilidade de um evento de ele causar danos, e tem um potencial de causar danos, transtorno. Então, o que acontece? Dentro desse raio de ação, existe objetos vulneráveis, né? A ilustração branca são objetos que não são vulneráveis, eles são resistentes a essa ameaça, a essa radiação da ameaça. Agora, o que seria vulnerabilidade? Vulnerabilidade, ele tem 3 elementos importantes: a questão da exposição, a questão da fragilidade, né? E também o poder, a capacidade que ele tem de responder àquele impacto. Então, observe que nessa ilustração, existem elementos que estão fora da exposição. Ele é vulnerável, porém, ele não está exposto àquele impacto daquela ameaça. Essa relação da ameaça com a vulnerabilidade, você tem o risco. Então, observe aqui, interessante, dentro do tema que a gente está debatendo, a questão da mudança climática. Porque quem faz essa avaliação de risco, a percepção do risco, se ele não tiver uma percepção dessa ameaça e o raio de atuação dessa ameaça, ele não vai conseguir mensurar o risco. Entendeu? Então, o risco, ele é a relação entre a ameaça e a vulnerabilidade.
Então, o que acontece? Nós temos uma ameaça, né? Nós temos o risco, agora nós não temos mais o risco, nós temos o desastre. A ameaça deixou de ser uma ameaça, deixou de ser uma possibilidade, agora nós temos um evento adverso concreto, então ele ocorreu. O que acontece? Essas bolinhas pretas, elas mostram a vulnerabilidade já impactadas com o efeito do evento adverso. Então, o desastre, senhores, ele é medido pela intensidade dos danos que é causado naquele espaço. Então, se não tiver nada vulnerável, você não tem desastre. Então, se nesse raio de ação do evento adverso não tivesse nenhum elemento vulnerável, você não teria o desastre. Então, o desastre, o que é o desastre? É o resultado de um evento adverso causando danos, impactos a um ambiente, a um corpo receptor vulneráveis. Então, observe que no lado de fora, próximo ao raio de ação, você tem elementos vulneráveis, porém eles não foram impactados. E aqui o conceito de desastre segundo a Defesa Civil. Desastre é o resultado de eventos adversos, né? Ele pode ser natural, tecnológico ou de origem antrópica, sobre o cenário vulnerável exposto à ameaça, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos. Aqui observe que os desastres naturais, ele pode ser geológico, hidrológico, meteorológico, climatológico e biológico. Todos esses desastres desses grupos estão relacionados com as mudanças climáticas. E o risco, como eu já falei, né, é o potencial de ocorrência de evento adverso sobre um cenário vulnerável. Bem, e aqui nós temos um mapa que ele mostra, dentro das regiões, as principais características de desastres. Então, você tem aqui na região norte, incêndios florestais, inundações, estiagem, terra caída, né? No centro, incêndios florestais, inundações e erosão. Aqui no nordeste, secas, inundações e deslizamento. Aqui no sudeste, incêndios florestais, deslizamento, inundações, estiagens secas. E aqui no sul, inundações, vendavais, granizo, estiagens secas. Bem, questão da inundação, que é que a gente vai trabalhar, que é a situação de Marabá, nós temos um mapa aqui, que é do Atlas de Desastres Naturais de 2013, que ele mostra os registros de inundações. Nós temos o município de Marabá, aqui, que é a faixa mais escura. Ele tem, nesse período de 1991 a 2012, nós temos 17 registros de inundação. É o que se destaca em todo o estado. E a gente vai começar aqui o nosso estudo de caso, que é Marabá. Então, aqui você vê uma imagem da velha Marabá, né? Isso foi em 1997, foi uma enchente grande, onde nós tivemos uma situação de calamidade pública, né? Onde o município decretou e pediu apoio do governo federal, do governo estadual, para restabelecer a normalidade na região. Aqui essa imagem é para a gente mostrar o tamanho da enchente. Então ali nós temos no momento de praia, no momento de julho, né? Vocês observem a variação, né? E aqui nós temos no momento de enchente. Né? Você observe a parte da ferragem, aqui da orla, né? Então, vocês observem que essa variação ela é muito grande. E aqui algumas imagens, né? As enchentes. Aqui é uma rua, né? Você vê que a água ela invade, né? A superfície de inundação é muito grande. E aqui alguns cenários aí de atuação da Defesa Civil, de transporte, abrigos, né, mudanças. Aquela imagem também é lá na orla, olha, observe que as pessoas, quase que a gente não vê a diferença ali. Próximo slide. Pois é, aqui é o município de Marabá, né, o setor urbano, nós temos cinco núcleos, Marabá Pioneira, nós temos Nova Marabá, Cidade Nova, São Félix e Morada Nova. E a área a população é 271 mil
aproximadamente habitantes, IBGE de 2017. Bem, aqui, essa área em destaque, em vermelho, é a área de superfície de inundação. Esses dados é do CPRM, então ele mapeou em 2012, está no relatório. Então, toda essa área aí, ela está susceptível ao fenômeno da inundação. Bem, aqui, nesse gráfico, nós temos dados. Engoliu dados. Mas está bom. Então, nós temos dados de 1972 a 2015. Essa linha vermelha, ela corresponde a 10 metros. Esse 10 metros aí é uma cota de alerta que a Defesa Civil ela tem como parâmetro para ela ativar o planejamento de resposta ao desastre. Então, nesse momento que você chega a 10 metros, você aciona todos os órgãos, o plano de emergência que você elaborou na preparação para atuar, você fica em QAP para poder atuar em situação de emergência. Então, nesse momento, é que todo mundo fica em estado de alerta. Observe só que quase todos os anos, de 1972 a 2015, eles passaram a cota de alerta. Né? Raras vezes aí não chegou essa cota. A reta seguinte é quando o município ele decreta situação de emergência. Né? É quando o município ele não tem condições de restabelecer a normalidade por meios próprios, diante da necessidade de recursos. Então, ele decreta, porque ele tem que fugir àquela rotina normal de atuação. E na cota seguinte, que é acima de 13 metros, vocês têm estado de calamidade pública, que é uma situação muito grave mesmo. Bem, essa tabela aqui é para mostrar o impacto que a inundação tem no município de Marabá. Esse é um relatório de desastre, trabalhou os anos de 1995 a 2014. Então, nós temos alguns itens aí que foram, dentro da análise geral, né, teve alta incidência, né, só alguns casos que foi média e baixa incidência, mas os números são bem significativos. É só para mostrar o tamanho desses danos que o município tem impacto em relação à inundação. Próximo slide. Bem, esse foi um mapa que foi produto do trabalho, né, que a gente fez uma pesquisa, que ele mostra as áreas, né, as áreas de risco em relação às edificações atingidas, que ela foi o produto do meu trabalho. Próximo slide. Então, está aqui. Esse é o produto que foi proveniente da pesquisa, que ele serve como base para a gente decretar a situação de emergência, estado de calamidade pública, contrariando o que é adotado hoje pela Defesa Civil Municipal de Marabá. Então, observe que na primeira coluna nós temos a cota do rio. Então, quando chega a 8 metros, nós temos apenas uma edificação atingida. Né? Essa cota 8 metros, no período estudado de 43 anos, ele passou por essa cota 42 vezes. Então, uma frequência de 97%. Né? Então, é uma situação normal, né? Pelo tamanho do desastre, dá para ser restabelecido pelo município, naturalmente. A cota 9 metros, das 43 anos estudado, apenas 40, nós tivemos 7 prédios atingidos, multiplicando por 3,8, que é a média de pessoas por domicílio no município, nós temos 27 pessoas atingidas. Segundo a norma, Instrução Normativa de 24 de agosto de 2012, ela fala que, para que a gente esteja em situação
de emergência que eu tenha entre 10 a 100 pessoas atingidas. Então, nós temos aí 27 pessoas atingidas. Então, a gente colocou como situação de alerta. O município de Marabá adota 10 metros a cota, situação de alerta. Observe que, por esse produto que a gente construiu, nós temos 95 pessoas atingidas, né, que é uma situação já de emergência, extrapolou a situação de alerta. E essa cota, das 43 estudadas, nós temos 37 vezes ela atingiu essa cota, 86,4%. Aí, cota 11, né, que foram menos vezes, porém, olha a quantidade de pessoas que foram atingidas. E vamos pegar logo para a cota 13, que é a situação 13, nós tivemos 9 vezes, né, uma situação muito crítica. Nós temos 11.472 pessoas atingidas, né? Então, na faixa de 11 a 18 metros, é estado de calamidade pública, segundo essa norma da Defesa Civil. Essa cota de 18 metros, senhores, foi a maior inundação registrada. Ela foi em 1980. Né? Ela aconteceu só uma vez. Mas se ela repetir, nós temos aí a população de Marabá, 270 mil pessoas aproximadamente. Nós temos um percentual muito alto, né, de pessoas atingidas. Então, a proposta desse produto é justamente criar parâmetros para que se decrete situação de emergência, estado de calamidade pública. Como eu trabalhei 3 anos em Marabá, e a situação já estava crítica, mas o município ele resistia por causa da cota. Não, tem que chegar a 12 metros para decretar a situação de emergência. E a situação já era uma situação muito difícil. Bem, então, o que é a situação de emergência? Situação de emergência, né, como eu falei, é a situação normal, anormal, provocada por desastre, causando danos e prejuízos que implique o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo atingido. O estado de calamidade pública, os prejuízos que implique o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente federativo e atingido. Então, senhores, o desastre, ele é o resultado do evento adverso que causa danos e prejuízos. O que acontece em situações de emergência e estado de calamidade pública? A situação de emergência, esses danos causados àquele município, se o município ele tiver recursos para restabelecer a normalidade social, está tranquilo. Mas se ele precisar fugir à rotina, né, ele precisar de apoio do Estado, apoio da União, ele precisa decretar a situação de emergência. Estado de calamidade pública, esses recursos disponíveis aí, eles estão, não estão em terra de estado de disponibilidade, então ele precisa decretar a situação de calamidade pública, porque o Estado tem que dar esse apoio substancialmente para o município. Isso. Bem, pessoal, obrigado. Vamos ficar aqui para as perguntas.